Oi, gente, muito boa noite. Está começando mais uma edição do P33 Podcast, esse podcast que toda semana, toda quarta-feira, a gente traz pessoas aqui com assuntos interessantes relacionados à nossa fé católica, pessoas que têm história bacana para contar, relacionada à sua missão, seu trabalho, vocação, espiritualidade e, obviamente, nós estamos interessados em promover a cultura de Pentecostes, em promover uma década de ações missionárias, pois em 2033, se Deus quiser, comemoraremos 2000 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também do evento de Pentecostes. E hoje nós, com muita honra, recebemos aqui um convidado especial que vai contar um pouquinho, primeiro, da história dele, da vocação e também dos estudos, uma coisa interessantíssima que ele estudou que eu tenho certeza que você vai gostar. E é sempre bom a gente conhecer um pouco a vida sobre um religioso que está mergulhado num carisma tão bonito, tão santo, como é o caso dos beneditinos. Eu estou falando do irmão Bonifácio, que está aqui na minha frente. Boa noite, seja bem-vindo, irmão Bonifácio. Boa noite, Eric. A paz do Senhor Jesus para você e para todos aqueles que nos ouvem hoje e nos recebem nesta emissão. Olha só, a gente está ao vivo aqui, né, no nosso YouTube, Pentecostes 2033, já tem algumas pessoas comentando aqui, pode comentar mesmo aqui no chat ao vivo, deixa pergunta, comentários que você queira fazer aqui sobre a nossa conversa e pergunta para o nosso convidado. Mas eu lembro que você pode estar assistindo aqui na quarta-feira ao vivo, né, às 18 horas, que é o novo horário aqui do nosso P33 Podcast, toda quarta-feira às 18 horas. Mas lembrando que aos sábados, né, nós temos também a nossa exibição no canal da Rede Século XXI. Se você está acompanhando a gente no canal da Rede Século XXI, seja bem-vindo. Acompanhe aqui os nossos trabalhos Pentecostes 2033. Procure então a nossa marca no Instagram, né, no nosso canal do YouTube. A gente sempre tem uma coisa interessante para falar, para mostrar. E esses trechinhos, né, das conversas que a gente produz, que a gente grava aqui durante o nosso podcast, a gente replica depois nas nossas redes sociais. Então, o irmão Bonifácio vai falar um pouquinho da vocação dele, dos estudos, da história dele e de como é que é ser, né, viver o carisma beneditino. Vamos com calma para a gente entender, para todo mundo lá de casa entender, irmão Bonifácio. O senhor é irmão numa ordem religiosa tradicional, linda da igreja, que a gente está falando da ordem de São Bento. Sim. Mas o senhor já tinha uma vida religiosa anterior à sua entrada na vida agora monástica dos beneditinos? Conta pra gente. Sim. Então, eu já entrei no mosteiro como padre, não é? Já entrei no mosteiro com 21 anos de vida sacerdotal, mas o início da minha vocação, na verdade, foi marcada pela vida monástica, não é? Porque a minha primeira experiência de entrar realmente para a consagração a Deus foi no mosteiro. Então, assim que eu terminei o serviço militar, eu ingressei na Ordem Cartusiana, né, que é um mosteiro lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Ivorá. Né? Isso daí foi final da década de 80, né? E lá eu vivi durante 5 anos, né, aproximadamente, e para mim foi um período de extrema importância na minha vida. Ah, então você já tinha essa experiência monástica? Sim, eu já comecei. Aliás, assim, para situar um pouco a questão da minha vocação, desde que eu comecei a pensar a me consagrar a Deus, o meu primeiro pensamento não foi em ser padre ou religioso, né? Eu queria aprender a rezar, né? Foi assim que começou a minha vocação. Certo. Na verdade, uma vez que eu entrei como acólito, né, coroinha, lá na paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, em Caçapava, São Paulo, né, da onde eu sou natural. Foi natural do Isso, Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba, exatamente. Então lá eu entrei e tive então contato com os padres na época, 2 padres que marcaram muito a minha vida, e com os leigos e principalmente com 2 senhoras que mantinham uma vida de oração muito profunda, né? E essas senhoras, elas marcaram a minha vida no sentido de que elas me instigaram e eu sempre as via rezando, não é? Diariamente, passava horas na igreja rezando e isso fez nascer no meu coração, lá eu tinha meus 9, 10 anos de idade, me fez nascer no coração esse desejo de eu também quero aprender a rezar, né? E foi a partir desse desejo de querer aprender a rezar
que começou então todo o meu percurso vocacional. O Vale do Paraíba como um todo, né? Obviamente tem ali o Santuário Nacional de Aparecida, Sim. a história do São Frei Galvão ali também, que ajuda a deixar a região ainda mais abençoada. Mas eu tenho a impressão que tem um senso do sagrado muito apurado, aquele povo do Vale do Paraíba. Tanta coisa bonita acontece ali, tantas Sim. comunidades nasceram ali. Tem, além disso, a sede da Canção Da Nova Canção lá. Nova, isso. Então, toda vez que eu converso com alguém do Vale do Paraíba que tem uma história para contar, sempre tem alguma relação com a fé, ainda que seja uma relação de respeito. Sim. Né? O senhor sentia isso na sua infância? O senhor foi criado Claro, nesse ambiente? Exatamente. O Vale do Paraíba é uma região bastante tradicional, né? E principalmente em relação à fé. Então, é um lugar onde a fé é pujante, realmente as pessoas frequentam muito as igrejas, né? Existe uma fé bem... É aquela região assim do caipira, né? Do São Paulo, do estado de São Paulo. Então, as pessoas, elas têm essas raízes rurais, não é? Das suas famílias, que eram extremamente católicas, né? Pessoas que rezavam. Eu lembro na minha adolescência, não é? Os vizinhos, a gente rezava, né? Uns na casa dos outros, né? Então, era realmente um lugar onde a fé era vivida de maneira muito profunda, muito engajada, realmente. Desculpa, até hoje, a gente vê, claro que houve uma evolução muito grande, mas até hoje nós percebemos, né, essa presença da fé no povo do Vale do Paraíba. Que legal. E desse desejo, né, de aprender a rezar, dessa fé de berço que o senhor recebeu, como é que daí, desse ponto, chegou até o sacerdócio? Então, através dessas senhoras, né, que eu falei, das quais eu falei, as duas já estão falecidas, né, junto de Deus. Uma delas, eu perguntei para ela uma vez, né, como que ela rezava, e ela começou então a me falar a respeito da oração, a respeito de que havia pessoas que se consagravam inteiramente à oração, e ela foi a primeira pessoa que me falou da cartucha. Né? E ela me dizia... A ordem fundada por São Bruno. A ordem fundada por né? São Bruno, sim. Mesmo sem saber que existia no Brasil, ela já me falou, né? Ela era professora também. Então, eu fiquei muito encantado com isso. Né? E logo descobri que, naquela época, estava havendo uma fundação da cartucha no sul do Brasil, né? No Rio Grande do Sul, na cidade de Ivorá. Então, eu comecei a entrar em contato, né, com o mosteiro, e fiz um processo vocacional, e depois do meu serviço militar, estou lá com os meus 19 anos, eu deixei a casa e fui para a Cartucha. Né? Entrei definitivamente para a Cartucha. Né? E lá eu vivi durante 5 anos. E como é que era a vida na Cartucha? A gente está falando... os cartuchos, provavelmente, se eu não estiver enganado, estão entre as vidas monásticas mais radicais, talvez a mais radical na igreja, né? Durante toda a vida, uma vida profundamente, né, de oração, com poucos momentos assim, até para falar livremente. Como é que foi essa experiência? Como é que o senhor viveu esse tempo lá? Uhum. E como é que alguém que não está acostumado com essa vida, de repente, tem que mudar o seu costume para mergulhar num carisma tão lindo, profundo e santo como é o dos cartuchos? Bom, a vida monástica, ela tem diversas expressões, né? Então, eu agora estou na ordem beneditina, mas os cartuchos, né, assim como os cistercienses, os trapistas, são várias famílias de monges. A maioria deles segue a regra de São Bento, o que não é o caso dos cartuchos, né? Os cartuchos não são beneditinos. Foi uma ordem fundada por São Bruno, né, no século XI, na França, no deserto de Chartreuse. E daí que vem o nome, então, de cartucha, traduzido para o português, né? E a cartucha é uma ordem de eremitas, ou melhor, é uma ordem semi-eremítica, não é? Porque os monges, durante a semana, vivem cada um na sua cela, não é? A cela, a gente chama, é o quarto do monge, não é? Onde o monge vive. Eles saem da cela 3 vezes ao dia para algumas funções litúrgicas na igreja e depois voltam para a cela. Então é uma vida de bastante solidão. Né? O cartucho ama muito a solidão como um meio de estar constantemente na presença de Deus. Né? Então a cartucha ela é marcada por esse aspecto de solidão e uma boa parte de eremitismo. Né?
É uma vida muito exigente, extremamente exigente, não é? Eu, como os meus 19 anos, enfim, eu acho que houve muita imaturidade ainda para tomar a decisão de me engajar para toda a vida, né? Nesse estilo de vida. Mas foram os anos que me forjaram realmente espiritualmente, porque lá eu tive contato com um verdadeiro pai espiritual, que era o nosso mestre de noviço, que ele praticamente me gerou para a vida espiritual, e eu devo muito de tudo que eu sou hoje a ele, e também intelectualmente, né? Na Cartucha foi o lugar onde eu comecei a me abrir aos estudos, mas numa perspectiva diferente, porque a perspectiva dos estudos na vida monástica em geral, mas sobretudo na Cartucha, o estudo serve para a contemplação de Deus. Né? Então, a gente não estuda para ter diploma, para ser um intelectual, para fazer conferências, nada disso. O estudo serve para conhecer a verdade de Deus e poder contemplá-la. Então, esse estudo contemplativo, religioso, lá na Cartucha eu comecei a viver intensamente e isso me ajudou para o resto da vida. Entendi. Aí o senhor passou um tempo lá e depois o senhor discerniu que a sua vocação podia seguir de outra maneira? Exatamente, né? Aí eu pedi um tempo para sair, para melhor discernir, e aí dei continuidade aos meus estudos e fui convidado então, naquela época, para fazer uma experiência de conhecimento da igreja grego-católica na Grécia, né? E foi uma ocasião muito boa, uma experiência muito boa, porque eu fui para a Grécia, onde eu pude fazer a faculdade de filosofia, né? Então eu vivi 3 anos em Atenas, estudando a faculdade de filosofia, conhecendo a vida da igreja greco-católica, não é? Que é uma igreja do rito bizantino, mas é fiel a Roma, né? Então eles são católicos do rito bizantino. Olha, quando eu entrei nesse assunto eu adoro, porque a minha vida é responder esse tipo de pergunta, né? Sim. Eu sou diácono numa paróquia maronita e a realidade é a mesma desses orientais, né? E aí eu recebo sempre muitas perguntas disso. Mas um breve parênteses aqui para a gente continuar a nossa conversa. A Igreja Católica ela é formada por 24 igrejas de direito próprio, né? A expressão em latim é sui iuris, direito próprio. Essas igrejas, né, elas formam a beleza, um mosaico, né, de riquezas que a Igreja Católica é. A parte latina da igreja é a parte mais conhecida, é a parte que a maioria das paróquias no Brasil são paróquias do rito latino. Então a gente confunde a Igreja Católica com a tradição latina porque ela é a imensa maioria. Cerca de 97% dos católicos do mundo todos são latinos. Mas esses 3% aí que restam estão divididos em diversas tradições orientais. Então existe na Igreja Católica 23 igrejas orientais e uma latina, sendo que a latina é mais numerosa. Essas igrejas, como eu disse, elas têm direito próprio, né? Veja, não estou dizendo aqui de igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa é um outro assunto. São aqueles que se separaram da comunhão com o Papa e mantêm algumas igrejas independentes que param no bispo. As igrejas ortodoxas são 14. Né? Eu estou dizendo das igrejas católicas, que compõem a Igreja Católica, que tem rito próprio, que tem tradição própria e que estão ali divididos em diversas famílias, né? Por exemplo, os antioquenos, onde estão os maronitas, na qual eu faço parte de uma paróquia maronita. Aliás, hoje é dia de São Charbel. Exatamente, dia de São Charbel. No calendário latino, hoje é dia de São Charbel, né? São Charbel é um santo libanês mais conhecido entre os maronitas. E ele está nos contando que ele fez experiência numa dessas igrejas sui iuris, que é a católica, né, greco-católica, porque ela segue a tradição bizantina, mas é católica, não é ortodoxa, está ligada ao Santo Padre o Papa, tem obediência ao Santo Padre o Papa, tá certo? Um resuminho aqui para a gente voltar. E como é que foi essa experiência lá na Grécia? Foi uma experiência extremamente enriquecedora, muito boa, porque a Grécia, Atenas em particular, né, é um lugar onde a maioria das igrejas orientais enviam os seus seminaristas e padres para estudarem na Universidade de Atenas, que foi onde eu fiz a filosofia. Então, lá a gente encontra os coptas, a gente encontra os caldeus, a gente encontra a igreja síria, a gente encontra todos os membros das diversas igrejas do Oriente, todos estudando juntos, né? E é uma grande riqueza porque, por exemplo, eu não fiz a teologia lá, eu fiz a filosofia. Certo. Mas a teologia
do Oriente, ela é muito diferente daquilo que a gente concebe como uma teologia no Ocidente, né? A teologia no Oriente, ela é uma teologia que bebe dos padres da igreja, né? A gente poderia resumir a teologia oriental como um estudo dos padres, uma patrística realmente, porque para os orientais, eles são os teólogos. Então, formar-se em teologia é conhecer a doutrina dos padres. E isso é muito marcante na Igreja Ortodoxa e nas igrejas católicas de rito bizantino, não é? Então, foi uma experiência muito enriquecedora conhecer essa tradição, conhecer a tradição dos padres do Oriente e, principalmente, conhecer a maravilhosa tradição do rito de São João Crisóstomo, né? Porque as missas todas que eu participei durante 3 anos, diariamente, eram todas no rito de São João Crisóstomo, a chamada Divina Liturgia. Que a Divina Liturgia é a maneira que os católicos que seguem essa tradição oriental, né, especialmente os católicos bizantinos, celebram a missa chamada Divina Liturgia, nessa belíssima tradição, nessa liturgia que foi cunhada, né, por São Basílio e São João Crisóstomo, né, especialmente os dois, que é uma riqueza sem fim, é extraordinário. Tem costume, até a maneira de fazer o sinal da cruz é diferente. Exatamente. Né, porque pessoal, a gente vai, não vou por esse caminho, a gente vai longe aqui, que é legal. Mas, por exemplo, os bizantinos, os melquitas aqui no Brasil fazem isso, por exemplo. Eles fazem o sinal da cruz fechando os 3 dedos, por simbolizar a Santíssima Trindade, e os 2 dedos que restam da mão, eles colocam aqui na palma da mão, que simboliza o seio da Virgem Maria e as 2 naturezas de Cristo. Porque eles ressaltam que são católicos, porque no passado já teve essas heresias cristológicas que diziam outra coisa. Eles, não, nós somos católicos, as 2 naturezas de Cristo, divina e humana, que nasceu no seio da Virgem Maria. Então eles fazem o sinal da cruz assim, exaltando a Santíssima Trindade. Para dizer de um detalhezinho mínimo nessa riqueza, que é um mar sem fim. Exatamente. E uma coisa muito interessante, né, falando assim da cultura grega, do povo grego, é que em Atos dos Apóstolos, quando São Paulo visita o Areópago de Atenas, né, que inclusive se encontra lá até hoje, São Paulo diz assim, né, caríssimos gregos, vejo que em tudo sois extremamente religiosos, né, porque ele via assim o culto prestado a todos os deuses, inclusive ao Deus desconhecido, né. Pois bem, essa é uma característica do povo grego. O povo grego é extremamente religioso na ortodoxia hoje em dia, não é? E mesmo o secularismo, que, enfim, não deixou de se introduzir na cultura grega, mas a tradição da religiosidade bizantina, ortodoxa, é tão forte que eu creio que a própria secularização não consegue fazer face a isso, né? As pessoas, elas têm um amor muito grande, não é? Bom, a Mãe de Deus, sem dúvida, um amor assim extremo, à Divina Liturgia, aos santos ícones, né, que são venerados nas igrejas. Então, o povo grego realmente é um povo muito marcado pela religiosidade. E o senhor teve que aprender o idioma, o senhor aprendeu o grego. Tudo em grego, tudo em grego. A filosofia inteira, sim. Mas é o grego moderno, né? Certo. A língua grega, ela passou por diversas transformações ao longo da história, não é? A expressão mais antiga que nós temos, eu creio que é a da Ilíada e da Odisseia, né? De Homero. Mas desde então ela sofreu muitas transformações. Nós temos o grego do Novo Testamento, né, o chamado koiné, que é um grego mais popular, de uma época precisa, né, ali do tempo de Jesus e dos apóstolos. Depois, em Atenas mesmo, nós temos um outro grego, que é o grego chamado katarevusa, que é, digamos assim, o grego clássico literário. E, finalmente, nós temos a língua dimotiki, chamada, ou dimotique, que é a língua falada atualmente, né? Interessante. Bom, estudar filosofia na casa dos fundadores da filosofia deve ter sido uma experiência interessante. Foi uma grande graça. Irmão Bonifácio, um monte de gente está mandando aqui um recadinho pro senhor. Elisiane Muraro, que alegria poder assistir uma live com o irmão Bonifácio. Jaime Júnior, Deus abençoe o irmão Bonifácio. Maria Isabel, um sobrenome alemão aqui. Wolfenbüttel, acho que é isso. Dando boa noite. Beatriz Rocha, que está aqui aguardando a conversa, Sueli Werneck, Ivone Maria, Leopoldo Ritter, estão mandando um abraço para o senhor, Maria José Cioto Lucas, um grande abraço, Ana Paula Vitorino de Souza,
Lilian Silva, José Francisco Daniel, Salete Carvalho. Admiro muito esse irmão Bonifácio, que Deus continue abençoando. Eu também admiro. Amém. Rodrigo Brocanello, diz que participou de um retiro com o senhor aqui. Hanna Ferrari, Neide Maria, enfim, Beatriz Rocha, um monte de gente aqui. Alex, Maria Isabel, enfim, algumas pessoas aqui já estão mandando. Que maravilha, muitos nomes conhecidos. Então, um grande abraço a todos, pessoas que a gente encontra, não é? Seja no mosteiro atualmente, seja no passado, algumas pessoas do Rio Grande do Sul, que eu vi aí, onde eu pude viver também há algum tempo. Né? Bom, continue mandando, faça a sua pergunta, quem sabe dá tempo de colocar a sua pergunta aqui na mesa para ele responder. Quero só destacar aqui, o irmão Bonifácio está contando a história dele, de como é que ele chegou a ser beneditino, porque ele é irmão beneditino, vamos entender, ele já tem essa história bonita, passando por lugares interessantíssimos que a gente está conhecendo, mas ele vai falar um pouquinho na sequência sobre os estudos dele, que eu tenho certeza que você vai adorar, uma coisa interessante que ele tem para ensinar para a gente. Bom, e o senhor não quis ser sacerdote lá com os gregos? Então, eu estive na Grécia antes da Grécia entrar na Comunidade Europeia. Certo. Então, era um país muito mais fechado, né? Para você ter uma ideia, Eric, na carteira de identidade dos gregos está marcado a religião. Né? Então, todo documento indica se você é católico, se você é protestante, se você é ortodoxo. Enfim, e os ortodoxos, eles são bem resistentes, né, em certos aspectos, né, à presença dos católicos. Eu creio que agora isso tem melhorado bastante. Mas foi difícil para nós, eu digo nós porque éramos vários seminaristas brasileiros, né, e alguns de outros países também, foi difícil para nós continuarmos os estudos. Então, o arcebispo da época, né, ele nos enviou para continuar os estudos na França, em Lyon. Então eu fui para Lyon, no final da década, acho que era 96, 97, né? Eu fui para Lyon e lá então eu morei no seminário arquidiocesano da Arquidiocese de Lyon e dei continuidade aos meus estudos de teologia, onde eu fiz então, terminei a teologia, fiz um mestrado em teologia. E como eu estava lá engajado na vida pastoral, né, de Lyon, enfim, na vida social também, e como nós tínhamos muita dificuldade para conseguir um visto de permanência na Grécia, então o bispo de Atenas conversou com o bispo de Lyon, e eu também fiz a minha demanda, e nós fomos aceitos, então, os seminaristas que foram, para permanecermos na Diocese de Lyon. E lá eu fui ordenado padre, então, em 2003, né, diácono em 2002, padre em 2003. Ah, o senhor foi ordenado na França, então. Fui ordenado na Catedral de Lyon, sim. Bom, foi lá em Lyon que o senhor teve contato pela primeira vez, é uma pergunta mesmo, talvez o senhor teve contato antes, com um grande santo daquela cidade, um grande nome da patrística, estou falando do Santo Irineu. Sim. Foi lá que o senhor se aprofundou nos estudos relacionados à vida dele, à obra dele? Sim, então, Lyon, Santo Irineu foi um dos santos, né? Lyon tem centenas, eu creio que chega a milhares mesmo de santos, né? Da diocese mesmo, né? É uma igreja muito antiga, né? E lá eu tive contato, então, com as obras de Santo Irineu de Lyon, né? E eu quis fazer o meu mestrado a partir das obras de Santo Irineu, né? Então, eu estudei algo a respeito, um tema específico em Santo Irineu. Agora, é importante salientar o seguinte, que a Diocese de Lyon, ela tem uma tradição muito grande de patrística, né? A Diocese de Lyon, ela é, vamos dizer assim, o ninho, digamos, um dos ninhos da chamada Nouvelle Théologie, ou a Nova Teologia, que é uma escola teológica, um movimento teológico que surgiu na França, não é? Um pouco antes do início da década de 60, e que é realmente muito forte até hoje, né? Sobretudo em Lyon. E lá em Lyon, por iniciativa do cardeal de Lubac, que foi um dos bispos de Lyon, né? Que faleceu no final da década de 90, foi fundado um instituto chamado Source Chrétienne, ou seja, Fontes Cristãs, que é um instituto de patrística e patrologia que tinha por objetivo conhecer as obras dos padres da igreja e difundi-las. Então, foi um tempo em que na igreja procurou-se voltar
ao conhecimento dos padres, ao estudo da teologia dos padres, da doutrina dos padres da igreja. Então, assim, hoje em dia, eles editaram livros, né? Livros nas línguas originais e em francês. Então, hoje a biblioteca de Sources Chrétiennes, se eu não me engano, já está chegando a 800 volumes. Puxa Né? vida. É uma riqueza assim, imensa, né? E, inclusive, então, eu pedi para o diretor desse instituto, que na época era um leigo, né, Bernard Meunier, para que me orientasse no meu trabalho sobre Santo Irineu, né, que é no meio desse panteão, né, de padres da igreja maravilhoso, né, que existe em Lyon, e eu pude, então, ter essa graça de trabalhar sobre a doutrina de Santo Irineu. Bom, eu estou super curioso para entender, né, o que o senhor estudou, como é que foram esses estudos, assim, que é uma riqueza interessantíssima, mas eu não tenho como perguntar, né, também estou curioso para saber como é que o senhor saiu, então, desse período na França, como sacerdote lá na França, e chegou a ser um beneditino, a ponto de o senhor hoje ser irmão Bonifácio. O senhor, inclusive, o senhor obviamente não usava o nome Bonifácio naquela época ainda. Não usava. Usava o seu nome de batismo. Exatamente, Certo. E então, o nome de padre que o senhor usava de batismo, hoje o senhor, por causa da vocação religiosa, escolheu um nome, né, religioso, que é Bonifácio, irmão Bonifácio. Aliás, por que alguns beneditinos nós chamamos de irmão e outros de dom? Os beneditinos que nós chamamos de dom são aqueles que já fizeram os votos perpétuos e a consagração monástica solene. Certo. Que isso vem no final de um tempo de permanência no mosteiro, né? Então, eu ainda não cumpri esse tempo ainda, né? Certo. Eu estou um pouco no início. Então, esses recebem o nome de dom, que é a abreviação de Dominus, né? Que é Senhor, né? Então, para indicar a posição do monge. Enquanto a gente não faz a profissão solene, a gente é chamado de irmão, mesmo sendo padre. Agora, a questão é que eu vivi 11 anos na França, né, porque eu fui ordenado padre e fiquei na França como padre numa paróquia, né, e depois então eu voltei para o Brasil, já com essa intenção de retornar à vida monástica. Eu comecei a refletir, a amadurecer essa ideia já na França, mas eu não queria entrar no mosteiro na França, justa porque isso iria comprometer realmente a minha permanência, não é? Enfim, definitiva no país, o que não era o meu desejo. Então, eu voltei para o Brasil para poder entrar no mosteiro aqui. Só para entender, os 11 anos que o senhor ficou como padre na França, sempre na Diocese de Lyon? Sempre na Diocese de Lyon, sim. Certo. 11 anos lá. O senhor foi pároco lá? Eu fui pároco, sim, numa cidade que chama Vénissieux, que é da Grande Lyon, né? Vénissieux abrangia, na verdade, 4 paróquias, né? Porque hoje em dia acontece um fenômeno na França que, é um pouco infeliz, né? O fato de que as paróquias vão diminuindo de número de cristãos, porque existe efetivamente uma grande redução de cristãos católicos na França, então as paróquias vão se juntando, né? Então, era um conjunto de paróquias onde o arcebispo vai designar, então, um grupo de padres para tomar conta, né, daquele conjunto de paróquias. E era um lugar profundamente marcado pela presença muçulmana. Né? Para você ter uma ideia, o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, 2 dos kamikazes eram da minha paróquia. Puxa vida. Moravam lá na paróquia, né? Então, assim, era uma presença islâmica muito grande, né? E até hoje é assim. E, enfim, esse é um fenômeno, poderíamos falar mais a respeito disso, mas é um fenômeno pelo qual a França está passando, não é? Então, eu vivi lá numa paróquia e pude conhecer essa realidade muçulmana, não é? Presente na paróquia, e também a realidade da vida dos franceses, que, evidentemente, também habitavam, né, o local. Eu fiz uma pergunta agora há pouco, quando o senhor falou que é natural do Vale do Paraíba, do censo do Sagrado Apurado, no Vale do Paraíba, ali em volta de Nossa Senhora Aparecida e tudo mais. O senhor está contando, né, dessa tristeza, né, que a França vivia. O senhor esteve lá de que ano a que ano? Eu estive lá de 1998 a 2010, Certo. Então, o senhor tendo essa experiência lá na França e vendo uma espécie ali de relaxamento da fé católica, de esvaziamento da fé católica, porque a gente ouve falar, mas o senhor esteve lá e o senhor viveu. Uhum. Dá para comparar a França anterior, né,
todo esse problema, com esse senso do sagrado apurado, por exemplo, com o povo do Vale do Paraíba, é dessa maneira? É como se o pessoal desse povo do senso do sagrado do interior de Minas, do interior de São Paulo, que a gente conhece, fosse de alguma forma perdendo as suas raízes católicas? É uma boa comparação ou é um exagero? É uma comparação justa, porque, veja, quando a gente fala da perda da fé, a gente está falando também de perda de cultura, né? Porque uma coisa vai muito unida à outra, não é? Na verdade, assim, o povo francês perdendo pouco a pouco, né, a sua fé, vai perdendo também a sua cultura e vai dando espaço também a uma outra cultura e a uma outra fé, que é o caso do Islã, não é? É uma coisa interessante, porque assim, a fé e a cultura, ela sempre prevalece. Ou seja, se você faz morrer uma fé e uma cultura, ela vai sempre ser substituída por outra, né? Faz parte, eu creio, é um fenômeno realmente social, humano, né? E a França, ela é marcada, né? Nós sabemos pela história da França, né? Desde o Iluminismo, a Revolução Francesa, ela é marcada por uma grande laicidade, né? A França é um estado laico, a laicidade francesa é muito forte, né? Então, toda manifestação religiosa tem que pertencer ao âmbito da vida particular, né? Não pode ter crucifixos em lugares públicos, não pode entrar ostentando objetos religiosos nas escolas públicas, etc. Então, ela passa por essa crise muito grande. Por outro lado, existe uma renovação espiritual também muito forte na França, não é? Por exemplo, a vida monástica na França, ela é riquíssima, né? E os mosteiros têm muitas vocações e os mosteiros são muito, muito fiéis ao espírito das origens, né? Que é o que foi proposto no Concílio Vaticano II. Então, esse retorno às origens, né, do monaquismo. Então, os mosteiros na França, a maioria deles realmente são bem contemplativos, são mosteiros de clausura, tanto os masculinos quanto os femininos. Então, existe também, é claro, uma renovação espiritual silenciosa, mas muito forte, que acontece em meio a esse fenômeno de secularização e de crescimento do Islã, né, nós poderíamos dizer. Bom, tem outras coisas interessantes que eu adoraria aprofundar nesse assunto, mas como é um assunto muito legal, quem sabe em outra oportunidade o senhor vem aqui para esmiuçar um pouco mais isso, porque é uma riqueza a gente aprender sobre isso. Agora, o senhor veio para o Brasil e aí sim o senhor voltou com esse desejo de voltar para a vida monástica. E por que escolher os beneditinos? Sim. Eu escolhi os beneditinos porque aqui no Brasil nós temos, né, a família beneditina, que é composta então dos monges beneditinos, dos cistercienses e dos trapistas, não é? Os cartuchos eu já havia passado, não é? Então não era questão de retornar para lá. Mas olhando então a vida dos mosteiros, o estilo de vida, porque também cada mosteiro tem a sua particularidade, não é? Apesar de ser uma ordem religiosa, cada mosteiro é uma coisa interessante, que a nossa vocação, ela é uma vocação para um mosteiro, na verdade. Para uma ordem, mas também para um mosteiro, né? Então, eu procurei a vida beneditina porque eu via que ela correspondia mais àquilo dos meus anseios, né? Aquilo que eu estava procurando. E então eu entrei no mosteiro lá no Rio Grande do Sul, um mosteiro beneditino, e permaneci lá também um bom tempo, mas ainda realmente não encontrei o lugar, né? O estilo de vida, aquilo que eu procurava. Então aí eu saí e procurei então permanecer numa diocese durante algum tempo. Permaneci na diocese de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiquei lá durante 5 anos. E lá eu fiquei em paróquias e também como diretor espiritual do seminário arquidiocesano, né, durante esse tempo. Até que eu pudesse então recolocar as coisas em ordem e discernir melhor. E aí então eu conheci o Mosteiro de Vinhedo, né? Isso foi em 2022, no início final de 2021, início de 2022, e comecei então um contato com eles, né? Aliás, o meu contato com eles aconteceu mesmo antes da questão vocacional, porque eu fui chamado 2 vezes
para uma conferência no Mosteiro de Vinhedo, uma vez para pregar a Simbra. A Simbra é a conferência dos mosteiros do Brasil, né? Então, é uma organização que promove formações para os monges no Brasil, e uma vez, então, aconteceu, se eu não me engano, foi em 2017, lá no Mosteiro de Vinhedo, e eles me chamaram para fazer uma pregação, né, para participar desse evento. E depois, uma outra vez, eu fui chamado para pegar um retiro para a comunidade. Certo. Né? Então, esses foram os 2 primeiros contatos que eu tive com o Mosteiro de Vinhedo. E depois, né, voltando para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para a minha paróquia, eu pude, então, amadurecer melhor a partir daquilo que eu tinha visto. E em 2022, então, eu tomei a decisão de vir para Vinhedo e ingressei no mosteiro. Que interessante. O Dom Paulo, que é prior do Mosteiro de São Bento aqui em Vinhedo, quando eu digo aqui porque nós estamos pertinho, a gente está na cidade de Valinhos, nós estamos na Arquidiocese de Campinas, estamos na Associação do Senhor Jesus, na sede da Associação do Senhor Jesus aqui em Valinhos, e Vinhedo é cidade vizinha, né? O Dom Paulo, inclusive, já esteve aqui no nosso podcast. Se você quiser, você que está gostando da conversa aqui com o irmão Bonifácio, depois clica ali na nossa lista de vídeos, aqui mesmo no YouTube, você vai ver um desses programas que a gente fez uma conversa como essa, que a gente fez com o Dom Paulo, prior do Mosteiro de São Bento de Vinhedo, que foi também muito interessante. Bom, então agora o senhor vive como um beneditino, e por que o senhor optou, se é que o senhor optou, ou alguém lhe impôs esse nome, Bonifácio? Por quê? Funciona assim a questão do nome, né? O monge, ele entra na vida monástica, né? O candidato, e a partir do noviciado, que é o tempo oficial de provação, não é, para que ele faça os votos, a partir do noviciado, então, ele recebe o hábito monástico e um nome novo. Esse nome novo é algo simbólico, mas que é muito importante na vida monástica, porque indica a mudança do estado de vida, não é? Um dos votos da vida monástica é o voto de conversão dos costumes, né? Nós fazemos 3 votos, né? Obediência, a estabilidade e conversão dos costumes. No voto de conversão dos costumes está incluído o voto de pobreza e o voto de castidade também. Então, a mudança do nome exprime essa mudança de vida, né? Nós passamos a adotar a maneira monástica de viver. Então, quando o candidato entra para o noviciado, ele pode propor ao superior 3 nomes, né? E é o superior que vai escolher. Então, eu escolhi 3 nomes, né, de 3 santos que eu admirava muito, né? Vocês podem desconfiar que um deles foi Irineu, não é? Eu propus, então, 3 nomes e o prior escolheu Bonifácio. Agora, São Bonifácio é um santo beneditino do século VIII, que, apesar de ter sido um monge, foi um missionário extremamente importante, porque foi ele que evangelizou a Alemanha. Né? Todo o norte da Europa foi evangelizado por São Bonifácio. Então, São Bonifácio, ele é uma personalidade importantíssima na vida da igreja no século VIII. Né? Então, e morreu mártir, né? Foi martirizado. E sempre me atraiu, né, a figura de São Bonifácio. Ele fundou grandes abadias, uma delas a abadia de Fulda, que existe até hoje, não é? E que eram centros de vida monástica e de cultura, né? Aliás, aqui nós poderíamos entrar num caminho aqui também que seria muito interessante para falar sobre a questão da construção da civilização europeia a partir dos monges e dos mosteiros, né? E São Bonifácio foi uma das raízes da civilização europeia. Né? Vamos deixar combinado que já se o senhor puder e tiver condições de nos atender, vem um dia aqui só para falar sobre isso. Vamos lá. Porque é uma riqueza muito grande. Exatamente. Hoje a gente está conhecendo a sua história, que também é uma riqueza interessante, mas esses caminhos que a gente poderia ir, eu queria ir, eu gostaria de ir em outra oportunidade. Para encerrar essa questão de São Bonifácio, é o São Bonifácio que tem relação com a tradição da árvore de Natal? Sim, exatamente. É verdade essa história? Você pode resumir isso para a gente? Sim, é verdade. São Bonifácio, estando evangelizando a região da atual Alemanha, ele passou então por uma região onde havia um grande culto ao deus Thor, né? Um culto pagão. E esse culto, ele acontecia em torno de um carvalho
uma árvore, né? E lá então havia sacrifícios, enfim, havia todo um culto pagão. E São Bonifácio, ele vai até essa árvore e ele destrói. Ele pega um machado com outras pessoas, com outros monges, e eles derrubam a árvore, né? Eles terminam com o culto pagão. As pessoas tinham medo de fazer alguma coisa contratória, Exatamente. de sofrer alguma coisa por isso? Talvez sim, mas o caso é que São Bonifácio também, ele tinha, né, o apoio da igreja e também o apoio dos reis, das personalidades importantes da época. Certo. E então São Bonifácio ele destrói essa árvore e conta a tradição de que ele cortou a ponta desse cipreste, né, um pedacinho dessa árvore, e ele pega essa árvore e diz: agora a verdadeira árvore que vocês vão adorar é a árvore da vida, que é o Cristo Jesus, que nós vamos os anunciar. Então, na região alemã, em memória desse ato de São Bonifácio, começaram então a enfeitar, né, os ciprestes na época do Natal para lembrar a pregação de São Bonifácio. E desde então, né, esse costume se espalhou por todo mundo e é a origem da árvore de Natal. Que interessante. Você aí tem o seu filho, que gosta do super-herói Thor, porque assiste os filmes da Marvel, etc., e não sabe de uma história tão bonita como São Bonifácio, né? Mas pesquisa na internet que você vai encontrar mais informações sobre isso. Vale a pena contar também essa versão da história, que inclusive é uma verdade belíssima cristã. Isso aí. Agora, irmão Bonifácio, o senhor foi estudar Santo Irineu, o senhor estava numa região riquíssima da França, e além das experiências que o senhor teve na Grécia, que eu imagino que também deve ter sido muito legal, por que o senhor foi estudar, por exemplo, Santo Irineu? E eu pergunto, porque eu quero entender mesmo, o que a antropologia tem a ver com toda essa história? E, afinal de contas, o que o senhor estudou de interessante? Conta pra gente. Então, Santo Irineu, ele é um santo que nos seus escritos, ele escreveu então uma obra, ele escreveu várias obras, na verdade, assim, as obras que chegaram até nós são 5 livros chamados Contra as Heresias, que são livros que Santo Irineu escreveu contra a heresia da gnose, tá? Daqui a pouco a gente pode explicar o que é isso. E um outro livro menor, bem pequeno, que é uma espécie de uma catequese apostólica, chamado Demonstração da Tradição Apostólica. Todos esses livros estão editados em português, então todo mundo pode ter acesso. É aquele de capinha verdinha que a gente encontra... Isso, é da coleção da Paulus, né? Que é bem famoso. Exatamente, estão todos editados lá. Perdão, é um parênteses muito importante, né? Desses assuntos que não vai dar tempo de completar. Mas quando o Santo Irineu queria combater a gnose, o que ele estava combatendo? Qual é o problema? Porque a gnose é uma coisa cheia de tentáculos. E na época dele, o que ele estava combatendo? A gnose, ela é um oceano, né, de ideias, de pensamentos, mas o que ele combatia era a gnose que estava mais voltada a uma leitura pagã do cristianismo, podemos dizer assim, né? Grosso modo, né, para resumir muito resumidamente, a gnose ela tinha a ideia de que a criação era uma espécie de emanação de uma força divina, não é? E que de um núcleo central que é Deus, que é totalmente inacessível e irreconhecível, desse núcleo central, então, vão vir criaturas divinas também, que são chamados de eões, não é? E esses eões, né, desses seres divinos, dentre eles, então, há o demiurgo, que é o que criou o nosso mundo, e o próprio Jesus e a igreja são considerados, então, eões, né? Criaturas divinas, que não são Deus, né? Mas que emanam dessa fonte divina. Então, isso é um resumo do pensamento gnóstico. Agora, o que Santo Irineu está combatendo? Santo Irineu está combatendo o mistério da encarnação e o mistério pascal, a redenção operada por Cristo, né? Então, o mesmo combate que vai ter Santo Atanásio mais tarde contra o arianismo, né, no século IV, lá no final no início do século final do século II, início do século III, Santo Irineu também teve, que era de defender a verdade sobre o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele vai utilizar, né, desses 5 livros chamado Contra as Heresias, né, nós vamos ter o primeiro livro,
onde Santo Irineu vai apresentar todo esse sistema de pensamento dos gnósticos, e os outros livros, onde ele vai apresentar, então, a doutrina da igreja a respeito da encarnação. Falar quem é Jesus realmente, que ele é Deus, que ele verdadeiramente se encarnou e que ele nos traz a salvação pelo seu mistério pascal, né? Dentro dessa exposição dogmática de Santo Irineu, ele aborda inúmeros temas. Santo Irineu é de uma riqueza infinita. Então ali a gente tem, por exemplo, já a cristologia, né, o mistério de Cristo, mas também ele vai abordar a questão da igreja, porque ele era bem firme em relação à primazia da Igreja de Roma. Ele vai abordar a questão da Mariologia. Santo Irineu tem textos belíssimos a respeito da Virgem Maria, né? E diga-se de passagem, para a gente não esquecer, nós estamos antes da fé de Nicéia, né? O Concílio de Nicéia, que vai acontecer em 325, e que vai definir, né, o primeiro dogma cristológico, e mais tarde também o dogma da Mãe de Deus, no século V. Santo Irineu está muito antes. Então, assim, a gente percebe que aquilo que a igreja vai definindo nos seus concílios, na verdade, já está na raiz apostólica mesmo, faz parte da fé. Então, dentre todos esses temas, existe um tema muito importante, né, na minha opinião, que é a questão de como acontece a salvação do homem, né? Jesus Cristo vem, ele vai remir a humanidade, mas essa remissão, né, essa salvação trazida por Cristo, ela é também um processo de divinização do ser humano. Então eu estudei isso, eu estudei a divinização do ser humano em Santo Irineu. Agora, essa palavra, ela é um pouco, até um pouco perigosa, né? A gente precisa esclarecer. Divinização, em resumo, é a participação do homem na condição de vida do próprio Deus. Só que para Santo Irineu, essa divinização do homem, ela é também a plenitude da sua humanidade. Ou seja, Deus cria o homem para participar da sua vida, e essa participação na vida divina é o homem tal como Deus o pensou quando o criou. E da onde que Santo Irineu tira isso? Ele tira isso do fato de que Deus cria a humanidade já olhando para o Verbo encarnado, né? Então, Jesus, ele é o novo Adão, ele é o homem por excelência, e é olhando para Cristo na sua humanidade que Deus vai criar, então, o primeiro Adão, né? E Santo Irineu, é interessante que Santo Irineu vai dizer assim, que até a forma física do homem foi criada olhando para o Verbo encarnado. E ele vai dizer assim, que quando o novo Adão surge mais tarde, ele vai revelar para o primeiro Adão não só o seu corpo, mas a realidade da sua alma, daquilo que é o ser humano realmente, né? Então Jesus Cristo mostra ao homem a realidade do seu próprio ser. E aí, a partir disso, nós temos um pensamento antropológico. Então, assim, ao estudar a divinização do homem, necessariamente nós também estudamos uma questão de antropologia cristológica. Peraí, vamos por partes. Pode ser que alguém está nos assistindo agora que não tem familiaridade com todos esses termos, esse vocabulário. O que é antropologia? Tá. Então, a antropologia, ela é uma ciência que vai procurar estudar o ser humano. Certo. Agora, a antropologia, ela sempre vai assumir uma vertente, né? E ela sempre, digamos assim, a antropologia, num contexto puramente humano, né, que a gente pode encontrar nas universidades, nas faculdades, vai estudar o homem em sociedade, vai estudar o homem a partir da vida política. Então, a antropologia é a ciência que estuda o homem, mas vai estar sempre marcada por uma tendência. Ela vai ser, digamos assim, uma expressão filosófica, não é? De pensamento daquilo que é o homem,
Então nós vamos ter antropologias materialistas, por exemplo, quando a gente pega uma vertente marxista, ou uma antropologia puramente voltada à biologia, enfim, à questão do ser humano enquanto o seu corpo, não é? No caso da antropologia cristológica, ela não é um estudo do homem voltado somente para o seu aspecto exterior, material. A antropologia cristológica vai olhar para o homem para tentar compreendê-lo metafisicamente, ontologicamente, ou seja... Natureza do ser. Exatamente, compreender o ser do homem. Quem é o homem? Por que ele existe? Né? Qual é o destino, ou seja, ou aquilo que pode dar sentido verdadeiro à vida humana. Então, quando nós falamos de antropologia cristológica, nós partimos desse pensamento de Santo Irineu e de outros pares da Igreja, de que o homem foi formado para ser a imagem de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pelo pecado, o homem vai perder esta semelhança com Deus. Em Cristo, ele vai recuperar essa semelhança pela ação do Espírito Santo, pela graça. E ao recuperar essa semelhança, ele vai então num itinerário contínuo de desenvolvimento até chegar à plenitude da sua humanidade que acontece na vida eterna. Não é? Um exemplo interessante disso aliás, Tertuliano, que é um outro escritor eclesiástico, também conterrâneo de Santo Irineu, né? Contemporâneo. Ele tem uma frase muito bonita numa obra dele que chama A Ressurreição da Carne. Ele vai dizer assim: quando Deus modelava o barro, ele olhava para o Verbo encarnado. Não é? Ou seja, Deus modelou o homem para que o homem fosse igual a Cristo. E isso já está expresso em São Paulo, né? Na carta aos Efésios, ali no capítulo 1, no versículo 4, São Paulo vai dizer que desde antes da criação do mundo, Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos em Jesus Cristo. Então, o projeto de configuração a Cristo para o homem é um projeto que antecede a própria criação, segundo São Paulo, né? Então, Santo Irineu, ele vai trabalhar, ele aliás, segue bem essa antropologia de São Paulo, né? E Santo Irineu, ele vai trabalhar essa questão de que o ser humano, tal como ele existe neste mundo, em sociedade, né? E na sua condição biológica, ele ainda não está completo, né? O ser humano caminha para uma plenitude, e essa plenitude vai ser em Cristo somente, né? E é interessante a gente observar que no Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, é exatamente isso que nós encontramos, né? Nós temos, por exemplo, aquela afirmação de Gaudium et Spes que vai dizer que Cristo revela ao homem a verdade sobre o seu ser e a sua vocação. E uma outra afirmação que eu considero assim, uma das mais belas do documento, e muito ousada, por sinal, o que mostra o quanto esse documento é tradicional no verdadeiro sentido da palavra, a Igreja vai dizer, no número 41, quem segue ao homem Jesus torna-se ser humano, né? Ou seja, o próprio documento vai dizer que a nossa humanidade depende da aproximação de Cristo. E isso é profundamente patrístico, isso é profundamente presente em Santo Irineu e em outros pares da Igreja. Algumas pessoas que comentam o Concílio Vaticano II, às vezes dão umas pitadinhas de alguns assuntos dizendo assim, olha, há conteúdos no Concílio Vaticano II que é um resgate à história tradicional. Esse ponto é um desses resgates que no Concílio Vaticano II olhou para a história da Igreja e foi beber dessa riqueza? Eu não tenho dúvidas de que a influência, não é, nessa questão de antropologia cristológica no documento Gaudium et Spes, eu não tenho dúvidas de que a influência é totalmente patrística, não é? Ela, aliás, né, não é o caso aqui agora de entrar em detalhes, mas a gente pode perceber que havia mais ou menos 3 correntes que influenciavam, né, o Concílio Vaticano II.
Uma delas era a corrente mais voltada para a patrística, não é? Que a gente chama a corrente das fontes, né? E muitos teólogos, né, que aconselhavam, né, que estavam ali, né, dando a sua contribuição teológica na formação dos documentos, muitos deles, né, beberam nas fontes dos padres da igreja, não é? E transmitiram esse pensamento patrístico em relação à antropologia cristã que se encontra em Gaudium et Spes. Agora, a pergunta que eu vou fazer, eu queria que o senhor me indicasse, inclusive, se o caminho, o raciocínio que eu vou colocar para o senhor, se tem fundamento com isso que o senhor está dizendo. Bom, primeiro que quando a gente está na nossa catequese, a gente aprende, na catequese de preparação para o batismo, por exemplo, que o batismo nos configura a Cristo. E a gente vai viver, como o senhor disse, essas realidades bonitas, interessantes. E essa questão da divinização do homem. Quando a gente olha, por exemplo, para aquelas fases que o cristão vai viver, quando descobre a Deus, que tem a fase iluminativa, depois a fase purgativa, que foi tratado primeiro também na patrística, que de certa forma São João da Cruz também tem sua colaboração, até chegar à fase oblativa, que é aquela fase que os santos já chegaram, que vão próximo ali à morte, que já estão vivendo numa profundidade de intimidade com Deus, que já não tem mais uma escravidão tão acentuada do pecado a ponto de viver numa sese belíssima. Bom, ou que Santa Teresa d'Ávila ainda vai chamar de sétima morada, né? A minha pergunta é, a sétima morada de Santa Teresa, ou essa fase oblativa, né, que de certa forma São João da Cruz trabalhou também essa realidade, ou esse configurar a Cristo que no batismo a gente recebe, que os santos elevam isso com virtude heróica a um grau altíssimo, isso é a mesma coisa que a divinização na qual o senhor referia? Sim, é a mesma coisa, mas a gente precisa pontuar algumas coisas importantes, né? Primeiramente, justamente, Santo Irineu ele tem muito a contribuir sobre isso que eu vou falar. Primeiramente, a gente tem a tendência a pensar tanto a divinização como a santificação. Nós temos tendência a pensar nisso como uma separação do humano. Então, quanto mais a pessoa vai se tornando santa, mais ela vai se tornando anjo, mais ela vai se tornando espiritual, mais ela vai se tornando longe da matéria. Essa tendência, ela não é correta, né? Sobretudo em Santo Irineu. Porque para Santo Irineu e para muitos dos padres, a divinização não é uma alienação da nossa realidade humana. Muito pelo contrário. A divinização é a realização do projeto de humanidade que Deus tem para o homem desde sempre. E que ele já tinha isso ao criar Adão, não é? Então, tudo o que pertence à realidade humana, né, no que há de mais concreto, tudo que é carnal, mas no sentido bom da palavra, no sentido da realidade corporal humana, tudo isso faz parte da divinização, né? E Santo Irineu, quando ele vai tratar da Eucaristia, por exemplo, que é um outro tema muito interessante em Santo Irineu, ele vai insistir nessa realidade da carne de Cristo, né? Ele usa um vocabulário até meio estranho, ele fala assim, ali está a carne, os nervos, os ossos, né? Então ele quer falar realmente que a nossa realidade humana, essa realidade humana, foi assumida pelo Verbo e ela é elevada a uma plenitude de participação na vida divina sem deixar de ser humano. Então, assim, a gente não pode pensar que seja a sétima morada ou, enfim, as etapas da noite escura, não é? Ou então essa oblação final da vida dos santos, a gente não pode pensar que isso é algo que faz deles menos humanos, não é? No sentido real da palavra, né? Agora, aqui é importante, é claro, a gente esclarecer bem o sentido de humanidade, né? O que é a humanidade. E aí, para saber isso, nós olhamos para Cristo. Né? É Cristo que nos revela o que é a humanidade. Né? Então, não se trata de um corte com a realidade material, muito pelo contrário, a realidade material, que vai ser ressuscitada em nós, né? Ela faz parte da divinização do homem. Agora, em relação a isso que você disse,
Isso começa no batismo, efetivamente. A graça batismal já é, digamos assim, o germe de divinização que é colocado na alma humana, na vida do homem. Agora, eu costumo dizer assim que Deus, ele previu um oceano para nos dar infinito de água e a gente só toma uma gotícula pequenininha de tudo que ele tem a nos dar, né? Aquilo que São Paulo diz, né? Os olhos jamais contemplaram, né? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles, né, que lhes forem fiéis. Sim, o projeto de Deus sobre o homem, que é a divinização, a participação na natureza divina, é um projeto imenso, maravilhoso, não é? E que certamente a grande maioria das pessoas não tem consciência disso, né? Não tem consciência do que Deus quer fazer conosco, né? Ao nos salvar, né? Aquela frase de São João, no capítulo 3º do seu Evangelho, que diz assim: de tal modo Deus amou o mundo, né? O texto grego diz osper, né? Ou seja, desse jeito Deus amou o mundo. Ou seja, São João ali, ele está maravilhado diante do fato de que Deus se tenha feito homem. Então, desse jeito Deus amou o mundo, ou seja, o seu Filho se fez homem e morreu por nós, né? E isso é uma coisa muito grande, é uma coisa assim imensa. Nós não temos noção do que significa Deus se fazer homem, né? E muito mais ainda de Deus morrer por nós. É algo grandioso. E o resultado disso é também um projeto de glorificação em Cristo de toda a natureza humana, né? O homem está nos projetos de Deus, né, orientado a isso, a se tornar, como Cristo, uma natureza humana gloriosa, participando da vida de Deus no céu, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa e, assim, infelizmente, eu acho que a gente se aprofunda muito pouco a respeito dessa grandeza, dessa maravilha que é aquilo que Santo Irineu chama de economia da salvação. Ou seja, o projeto, o plano de amor de Deus para conosco, que é algo que dá inveja aos anjos, não é? E diga-se de passagem, a última frase das obras de Santo Irineu, né, o 5º livro, Contra as Heresias, ele termina dizendo isso. Ele termina assim: e nós iremos participar a uma glória extremamente superior à dos próprios anjos. Então, assim, Deus, o amor que Deus tem pela humanidade é um mistério imenso, né? Ele nos destinou realmente a participar da sua própria vida. E aí nós poderíamos perguntar que interesse tem concreto na vida das pessoas conhecer a antropologia cristológica, né? O interesse é imenso, porque assim, nós podemos dizer que a humanidade passa por um processo que começou lá no século XIV, não é? No qual certos valores, enfim, vão sendo danificados e chegamos ali à época do materialismo, né? Após o Iluminismo, a Revolução Francesa, onde Deus, né, também é jogado fora, digamos assim, não é? É colocado fora do pensamento da humanidade. E hoje, os nossos tempos, é a desconstrução do homem, do ser humano. Olhando para Cristo, nós temos a capacidade de recuperar a verdadeira essência do homem, do ser humano, não é? A verdadeira dignidade do homem, que está fundamentada justamente no fato da vocação a qual ele é chamado, não é? E eu acho muito interessante que há pouco tempo, né, houve aquele documento, né, do Papa Francisco a respeito da dignidade do homem, né? E efetivamente, né, recuperar a antropologia cristã nos permite ver a grandeza da dignidade humana. Que não se trata de um antropocentrismo ateu, no qual nós colocamos o homem no meio e esquecemos de Deus. Não é isso.
Mas nós colocamos no meio um homem que é destinado a participar da vida divina através de Cristo. Então, o verdadeiro homem que é colocado no centro é o homem Jesus. É ele que nos mostra quem é o ser humano e a que está orientada a vida humana. Né? Que bonito, que profundo. Irmão Bonifácio, posso chamar de padre Bonifácio ou não é certo? Também pode, a gente chama mais de irmão, mas pode, eu sou padre também. Irmão Bonifácio, padre, sacerdote, vivendo essa vocação bonita que o senhor se encontrou. Fico feliz que o senhor tenha se encontrado aqui pertinho da gente, para a gente poder aprender com o senhor e viver essas belezas aqui do seu ministério também. Olha, nossa conversa voou, né? Eu disse aqui durante a nossa conversa, a gente pensa num parênteses aqui, que seria interessante, mas fica aqui o convite mesmo para em outras oportunidades o senhor voltar para a gente esmiuçar um pouco esses assuntos que a gente passou aqui de passagem, né? Mas foi interessante para conhecer um pouco da sua história, da sua missão, da sua vocação, que é papel do nosso podcast aqui, né? Partilhar essas histórias de vidas, porque se a gente está falando de um espaço, né? De uma pequena missão que a gente tem feito aqui, para ressaltar as belezas a partir de Pentecostes, essa diversidade de carismas tem tudo a ver com o assunto Pentecostes. Exatamente. Né? E eu vou encerrar a nossa primeira conversa, que eu espero que teremos outras no futuro. Se o senhor pudesse destacar, que é a pergunta que eu faço aqui para os nossos amigos que têm vindo aqui conversar conosco, se o senhor pudesse destacar, nos poucos minutos que nos restam aqui, os 3 maiores santos que foram mais profundamente, né, encharcados do Espírito Santo, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que um nome eu já imagino aí, mas por que o senhor escolhe esses 3 santos que viveram a sua missão de uma maneira extraordinária a ponto de ser realmente cheios do Espírito Santo? Sim, bom, haveria muito mais que 3, né? Porque a igreja realmente... Isso que é legal, é difícil a gente pegar 3. É difícil, porque a riqueza da santidade, e isso é a igreja, né? A igreja são os santos, na verdade, não é? A gente olha para os santos e ali a gente conhece a igreja. Mas eu diria que Santo Irineu, né, é o primeiro da lista, porque assim, eu bebo espiritualmente de Santo Irineu, dos seus escritos, e é realmente um tesouro, né, de uma tradição apostólica. Diga-se de passagem, nós não havíamos falado isso, Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, que conheceu o apóstolo João. Então, Santo Irineu, ele é chamado de vir apostólicos, né? Ou seja, ele não chega a ser um padre apostólico, mas ele é da geração dos que conheceram, né? Ou melhor, ele conheceu pessoas da geração que conheceram os apóstolos, né? Então, a Santo Irineu, o primeiro, sim, que tem uma grande riqueza e a ser conhecida ainda na igreja. Porque Santo Irineu, ele foi descoberto muito tardiamente na igreja, ele passou praticamente escondido toda a Idade Média, né? E ainda há muita coisa a se conhecer a respeito de Santo Irineu. Depois, é claro, não podemos deixar de lado, né, o divo Augustinus, né, o Santo Agostinho, porque realmente, assim, ele é uma das colunas do Ocidente, não é? E Santo Irineu, ele foi uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, porque ele era oriental, porque veio de Esmirna, né? E veio da realidade oriental, mas ele foi bispo no Ocidente. Santo Agostinho, um bispo ocidental, que vai receber muito do Oriente, e ele vai realizar também uma síntese teológica de toda a riqueza do Oriente, né? E contribuiu enormemente, né, para toda a vida teológica da igreja, com certeza. Então, Santo Agostinho seria o segundo. E o terceiro não poderia ser, eu o conheço menos, não sou especialista nele, mas ele realmente é uma grande coluna da igreja, São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, com certeza, ele é o grande luzeiro da vida teológica e intelectual do Ocidente. Que bela lista, hein? Irineu, Agostinho e Tomás. Exatamente. Muito bom. Isso. Muito obrigado pela sua participação Eu que aqui agradeço. conosco, pela nossa conversa que foi agradabilíssima. Várias pessoas ainda comentaram, não vai dar tempo de agradecer todo mundo aqui. Depois, com calma, o senhor dá uma olhadinha lá no YouTube para ver todas as mensagens. Mas entre as mensagens aqui, deixa eu ver se eu li direitinho. Paulo Panza, é o Dom Paulo, não é? Dom Paulo. Dom Paulo Panza. Nosso prior, sim, sim. Ele está dizendo assim, o Dom Paulo, prior do mosteiro beneditino de São Bento, onde
o irmão Bonifácio vivem, rezem pelo irmão Bonifácio para que ele seja sustentado pela graça de Deus e persevere na vida monástica aqui no Mosteiro de Vinhedo. Fica o compromisso, então, para quem assistiu aqui, por favor, lembrar de rezar pelo Senhor, pela sua vocação. Sim. Você que assistiu e que gosta aqui do Mosteiro de Vinhedo, você que está aprendendo bastante aqui com o irmão Bonifácio, reze por ele, então, nessa missão que é muito bela, né? Seja na vida monástica aqui, né? Ou em qualquer parte do mundo, mas já que a providência o trouxe aqui, que Deus te faça feliz e santo aqui, não é verdade? Amém. Bom, além do compromisso, né, que eu gostaria que o senhor voltasse aqui outras vezes, queria pedir agora para a gente encerrar, por favor, o senhor nos dando a bênção. Tá bem. Deus nosso Pai, que nos enviastes vosso Filho Jesus para nos mostrar o vosso plano de amor e de salvação, e nos fazeis alcançar nele a plenitude da nossa humanidade, que é a participação na vossa própria vida divina. Abençoai-nos, santificai-nos por este vosso Filho, para que possamos ser semelhantes a Ele, que é a imagem perfeita e expressão do vosso ser. Deus nosso Pai, abençoai-nos, santificai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está assistindo, então, aqui a nossa live, a nossa conversa, ó, agora, vai ali, clica aqui você está no YouTube, né? Seja no nosso canal Pentecoste 2033, se inscreva agora, por favor, clica ali, ó, se inscrever, para que você possa ficar por dentro de tudo que a gente produz aqui. Ou, se você está assistindo pelo canal da Rede Século XXI no YouTube, faça a mesma coisa, que tem muita coisa interessante aqui. Se inscreva também no nosso canal. E dá um pulinho ali no Instagram, ó, Pentecostes 2033. Lá no Instagram você vai ver recortes aqui das nossas conversas. Como tem recortes do próprio Dom Paulo, que eu acabei de dizer aqui, que já participou conosco, né? Esse mesmo conteúdo que acabamos de conversar aqui será também publicado trechinhos ali no Instagram. Então, sigam a gente lá no Instagram, o nosso trabalho lá, Pentecostes 2033. Se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro. Dá uma maratonada depois que você vai gostar, que tem um monte de coisa interessante, né? A gente falou aqui, quando o irmão Bonifácio estava falando aqui de outras comunidades religiosas, nós recebemos aqui nossos irmãos cistercienses. Ah, sim. Né? Então temos também que ouvir a belíssima contribuição que o carisma cisterciense tem para a igreja. É muito interessante conhecer essas belezas. Irmãos beneditinos também. É verdade. Seguem a regra de São Bento também. Grande família, né? Sim. Entre outras pessoas interessantíssimas que passaram por aqui, tá bom? Semana que vem, quarta-feira, ao vivo, a gente está no mesmo horário a partir das 18 horas. E se você acompanha a gente pela Rede Século XXI, fique atento que sempre tem novidade aqui, nosso conteúdo produzido pelo P33 Podcast. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.